Seja bem-vindo. Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. Fique ligado e, se preciso, reveja os vídeos sobre o conteúdo. Boa aula! Vamos nessa, pessoal. Então, em relação ao nosso querido imposto de renda, vamos continuar debatendo e fundamentando melhor aquela questão da isenção do imposto de renda e a interpretação literal que o CTN requer. Como o Superior Tribunal de Justiça tem feito essa interpretação? E isso certamente será objeto de prova de concurso público, ok? Então, principalmente o artigo 6º, inciso 14, né, da Lei de Imposto de Renda. Então, veja, artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88, estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos, e aqui que vem a polêmica em relação à interpretação do STJ, mas uma interpretação muito bem fundamentada. Veja que são isentos esses proventos daqueles que são portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, câncer, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Page, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, né, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Então, aqui existe uma polêmica em relação a esse artigo 6º. Primeiro ponto, esse artigo 6º, inciso 14, você verificou que estabelece o que são doenças gravíssimas. E assim, as pessoas que estão aposentadas ou os pensionistas, né, eles podem vir a receber uma espécie de isenção. Agora, qual é a discussão aí? Muitas dessas doenças hoje são consideradas, né, que há realmente a cura. Por exemplo, a AIDS. O Magic Johnson, vocês sabem, assim, o primeiro caso polêmico, assim, que deu muita mídia de AIDS, ele já está há mais de 20 anos com AIDS. Né? Salvo engano, 23 anos com AIDS. Né? Não foi que nem Cazuza, que morreu rapidinho. Ele está há muito tempo aí com AIDS, está tendo uma vida normal. Muitas pessoas que têm a neoplasia maligna, mais conhecida como câncer, são curadas. Né? Existem até, os médicos até dizem, né, que há um prazo de 5 anos, e aí a pessoa, em tese, estaria curada do câncer. Né? Uma doença que hoje é recorrente nos dias de hoje. Primeiro ponto aí que você tem que entender, que a isenção é referente apenas àqueles que não estão na ativa. Ou seja, se a pessoa tem AIDS, se a pessoa tem câncer e continua trabalhando, não vai ter direito a essa isenção. Agora, aquelas pessoas que estão aposentadas e têm essa doença, o STJ entende que mesmo que elas estejam curadas, em tese curadas, elas continuam com a isenção. Vou dar um exemplo familiar, né, que eu inclusive entrei com ação. Meu pai, ele teve câncer em 92, né, câncer de pulmão. Então veja, hoje estamos em 2013. No ano de 2009, não é, eu entrei com uma ação na Justiça Federal pleiteando a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque a Receita Federal ainda não entendia que ele não tinha direito, porque em tese ele estava curado, porque após 17 anos ele estava tendo uma vida normal. E a Justiça decidiu, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que
ele tinha sim direito à isenção. Porque qual é o fundamento? Segundo o STJ, entende que as pessoas que têm essas doenças, elas têm gastos excessivos, entende também que essa doença pode vir a reincidir, né? Pode vir a qualquer momento a reincidir, e por isso tem direito à isenção. Então aí, o STJ coloca, né, por terra abaixo o artigo 111 do CTN, porque vocês sabem que o artigo 111 do CTN diz que a interpretação das isenções requer a literalidade da lei. E pela literalidade da lei, é apenas em tese aqueles que têm câncer, né? Aqueles que estão curados não teriam direito. Mas o STJ não entende dessa forma. Faz uma interpretação aí teleológica, chamada pela ministra Eliana Calmon como interpretação teleológica ou finalística, entendendo que as isenções iniciam com a interpretação literal, mas isso não impede que haja outros tipos de interpretações referentes às isenções tributárias. Então, mesmo aquelas pessoas que estejam curadas do câncer, se já tiveram câncer e estão aposentadas, têm direito à isenção. A mesma coisa você leva aí para a AIDS. Mesmo se a Receita questionar que a pessoa já tem muito tempo com AIDS e está vivendo uma vida normal, mesmo assim, se ela é aposentada, vai ter direito à isenção. Então vejam aqui comigo, pessoal, olhe para arrematar esse tema, veja o que diz o inciso 14, né? Ficam isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviços percebidos por portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, ou seja, aqueles loucos de todo gênero, esclerose múltipla, né? Neoplasia maligna. Então, vou parar aqui, neoplasia maligna, né? Então, mesmo se a pessoa já esteja curada do câncer, ela vai ter o direito à isenção tributária do IR. Claro que desde que não esteja mais na ativa. Beleza? Desde que esteja aposentado. Se estiver na ativa, não tem o direito a essa isenção, porque ela está trabalhando normalmente e o objetivo aí da norma não é esse. Isso é importante dizer, porque o STJ também tem decisão nesse sentido. Por exemplo, um servidor público que tenha câncer, mas continua na ativa, continua trabalhando, ele não tem direito a essa isenção. Ela só tem direito se ele vir a se aposentar. Não é? Então, mesmo a pessoa tendo cura dessa doença, se está aposentado, ela tem direito à isenção. Então, o STJ entende que as isenções tributárias não se interpretam apenas literalmente, apenas gramaticalmente. Né? Pode ser feito outro tipo de interpretação das isenções tributárias. Cegueira, aqui é um ponto importante. O STJ entende que mesmo que for apenas de um olho, tem direito à isenção se a pessoa é aposentada. Ou seja, pode ser cegueira de um olho, vai ter o direito à isenção, claro, se obedecer os outros requisitos do inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88. E assim já decidiu o STJ que cegueira de um olho também leva o direito à isenção. Sempre lembrando que a pessoa não pode estar trabalhando, tem que estar aposentada por esse fator. Veja, hanseníase, né, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, né? Você vê, a doença de Parkinson aí poderia ter uma polêmica. Você vê que eu acabei de ler uma reportagem essa semana daquele ator Paulo José. Ele já tem 23 anos. O tempo passa rápido, pessoal. Né? Não 23, não, 21 anos que descobriu que tem Parkinson. Ele descobriu em 92. E nesse tempo aí, ele estava dizendo que ele já fez 20 filmes, né? Já participou de 23 projetos, né, de televisão, porque ele também é diretor, né? E já fez outros tantos trabalhos nesse período. Então perceba que, na verdade, alguns tipos de doença aqui considerados doenças graves, e o são, né?
às vezes a pessoa ainda está capacitada para o trabalho. Agora, o importante aqui, né, apesar de eu falar desse lado, o importante aqui é que, para fins dessa isenção, tem que estar aposentado. Não é? Isso aí é fundamental, tem que estar aposentado. E você verificar que, na verdade, a isenção aí concedida, o objetivo da norma é também porque a pessoa tem gastos excessivos, né, com tratamentos médicos. Né? Mesmo uma pessoa que tenha AIDS e esteja vivendo normalmente, tenha parte que esteja vivendo normalmente, ela tem um custo de vida muito mais alto, né? Porque vocês sabem que os remédios relativos normalmente a essas doenças são de custo elevado. Ok? Então veja que espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados aí dessa osteitite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. E aí, então todas essas doenças aí, se a pessoa está aposentada, tem direito à isenção, mesmo que seja considerada após determinado período curada. Se tem essa doença e está aposentado, tem direito à isenção. Essa é a interpretação do STJ. Outro fundamento aqui, importante, que cai em prova de concurso público, que diz que é com base em conclusão de medicina especializada. Veja que a Receita só tende a aceitar se a pessoa faz, né, o relatório com médicos lá indicados pela Receita Federal. Então, a Receita só aceita dessa forma. Todavia, o STJ tem afirmado que é possível também aceitar laudos de 3 médicos que não estejam ligados aí ao serviço público. É possível se aceitar o laudo de 3 médicos e o juiz pode levar isso em consideração, né, de médicos que atuem aí no serviço privado, ou seja, médicos particulares, ou seja, não é necessário que seja um médico, ligado ao serviço público. Pode ser um médico particular. Então, em síntese, 3 pontos devem ser levados em consideração aí. Primeiro ponto, a isenção tributária também pode ser interpretada de forma teleológica, ou seja, de forma finalística. Segundo ponto, a interpretação literal não é apenas o único método de interpretação no direito tributário referente às isenções tributárias, pois, como eu disse no ponto 1, as isenções também podem ser interpretadas teleologicamente. E terceiro ponto, que o STJ considera que a interpretação que deve ser feita desse artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, é que o laudo não necessariamente deve ser de um médico ligado ao serviço público. Pode ser um laudo de 3 médicos particulares. Isto é possível. Então, aquela ação que eu entrei com meu pai, eu me saí vitorioso, né? Foi uma vitória. Por quê? Porque para você ver como a jurisprudência já está tão consolidada nesse tema, que a Procuradoria da Fazenda nem entrou com recurso especial. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu e não houve nem recurso para a instância especial, né? Não houve recurso para o STJ, então já transitou em julgado e meu pai hoje tem isenção, pois ele é aposentado e teve câncer, mesmo hoje sendo considerado pelos médicos como curado. Ok? Vamos seguindo aí e vamos resolver uma questão de concurso público aí da Procuradoria da República, uma questão importante, né? Dentre as proposições abaixo, algumas são falsas e outras são verdadeiras. Item 1. O legislador infraconstitucional não possui total liberdade para definir renda e proventos de qualquer natureza para fins de tributação por meio do imposto sobre a renda. Isso aí você estudou comigo. Claro que não. Você estudou que existe um conceito constitucional de renda. Então, o legislador infraconstitucional não pode dizer que é renda e proventos de qualquer natureza aquilo que não é.
Por exemplo, o vale transporte, né, pago em pecúnia. O STJ entende, e também o Supremo Tribunal Federal, que isso aí não é renda ou provento de qualquer natureza, mas sim uma espécie de isenção. Então, a lei não poderia definir que incide IR sobre vale transporte pago em pecúnia, porque isso não pode ser considerado renda ou provento de qualquer natureza. Então, o item 1 é verdadeiro. Continuamos daqui a pouco. Um forte abraço.